Bom, gente, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia para quem já chegou, bom dia para quem vem chegando, bom dia para quem vai assistir depois. Bom dia, né? Um ótimo dia para nós com o nosso Conexão Live. Bom dia, dona Catarina Massai, sorrindo, encapotada de blusas, diretamente de Curitiba. Se aqui em São Paulo, interior de São Paulo, já está fresquinho, em Curitiba deve estar no modo inverno russo, né? Aquele jeito. Mas para quem está aqui, eventualmente tem alguém novo que está aqui acompanhando o nosso Conexão Hive durante a semana, de segunda a sexta, ele sempre tem o intuito de da gente poder ter uma troca, os nossos afiliados, poder ter uma conversa rápida, sempre de 30 minutos, 35 minutos no máximo, com a intenção de ajudar na jornada de vendas, né? Eu digo que vender um produto promocionado, você vender uma creatina, você vender um automóvel, você vender uma Ferrari, você vender um apartamento, você vender um serviço, é a mesma coisa, com diferença do que vai ser entregue. Os processos comerciais, abre aspas, são os mesmos, né? Algumas etapas elas têm que acontecer. E hoje o tema é falar sobre uma venda com naturalidade. Um jeito sutil de convencer. Eu não gosto dessa palavra convencer. Que eu acho que quem é convencido se sente no direito depois de dizer, pô, mas não foi exatamente o que você me convenceu. E na verdade eu gosto de quando a pessoa ela se convence, né? Ela mesma toma a decisão por ela. Eu acho que esse é o jeito leve da gente convencer. Mas qual que é o jeito sutil da gente vou mudar o convencer para converter. Isso muda o jogo. O jeito sutil de você converter uma venda. O jeito sutil da gente trazer a naturalidade para a venda. E eu entendo que algumas pessoas, e quem não é muito familiarizado com venda, às vezes escuta um treinamento, escuta outro treinamento e vai escutando muita coisa, e aí entra num flow do tipo funil, abordagem, e tem que fazer isso, e tem que fazer assado, e manda uma mensagem disso, e mande uma mensagem de confirmação. Gente, se você for pegar livros de treinamento, treinamentos de vendas em geral, você tem tanta coisa que você não vai sair do lugar. Essa é a verdade, né? Não existe uma fórmula mágica do como tem que ser. Agora, existem várias fórmulas mágicas de como não deve ser. Isso eu te dou certeza absoluta. O como deve ser, existem etapas. E existem etapas que você precisa trazer o teu tempero. É a mesma coisa que a gente pegar a mesma receita, todo mundo for cozinhar, no mesmo fogão, com os mesmos ingredientes, eu te garanto que o sabor vai ser diferente do que um cozinhar do que o outro cozinhar. Por quê? Porque existe o nosso tempero, existe o nosso toque, existe a nossa condução. E se alguém tentar conduzir igualzinho ao outro, vai dar creque, vai dar ruim, não vai dar bom. Um processo comercial é igual. Se a Carla tentar seguir e a Keila fazer exatamente como a Carla faz, não vai ser a Keila fazendo. Porque a Carla é a Carla, a Keila é a Keila. A Keila já tem um jeito de falar com as pessoas, a Keila já tem uma forma de trazer para as pessoas. Se a Keila quiser fazer de um jeito e a Sheila for copiar, vai dar creque. Por quê? Porque a Sheila já tem um processo de abordagem. As que conhecem, já sabem como é que a Sheila aborda, já sabem como é que a Sheila fala, já sabem como é que ela se comporta, já sabem como ela se comunica. Então não adianta a gente querer entrar num personagem, sabe? De um personagem comercial formatado. Sei lá, eu chego aqui e falo com a Mi. E eu chamo Mi, não sei o quê, e o Rafa, e beleza, eu tô dando exemplo que tá sempre aqui na tela com a câmera aberta. Aí eu chego pensando comercialmente, falando, nossa, agora eu quero vender um negócio para mim. Eu chego e mando uma mensagem: Oi, Michele Manfredini, como você está? Tudo bem? Ela já vai olhar, gente, roubaram o celular do Rodrigo, entendeu? Não sou eu. Não sou eu. A pessoa sabe como você aborda. Agora, as pessoas que não te conhecem, elas não sabem como você aborda, mas elas sabem que você não está sendo natural. Esse é um ponto importante. A naturalidade vem de ser você mesmo. Essa é a primeira dica que eu quero te trazer para naturalidade nas vendas. Você precisa aprender a colocar o processo comercial, ou seja, o funil, a abordagem, a apresentação, a forma de conduzir o cliente no teu DNA.
Isso vai trazer a naturalidade. O processo natural, ele é natural para você e não um formato de alguém. Não existe uma fórmula para ser natural. Você precisa ser você mesmo. Só que, obviamente, gente, você vai desenvolvendo habilidades e conduções que te ajudam dentro do processo. Ontem eu participei de uma reunião, nada a ver com raiva aqui, mas eu fiz uma reunião que era uma reunião mais difícil, assim, dentro de negócio. E aí eu tava com uma pessoa que está sendo treinada dentro daquela jornada ali, né, para poder conduzir isso. E aí terminou a reunião, depois eu fui conversar com ela, que ela só estava ali de ouvinte. Aí ela chegou e falou assim no final da reunião para mim: Nossa, Rodrigo, é impressionante, a cada reunião que eu te escuto, como fica mais simples o processo. E foi natural, né? Era uma reunião difícil, ela falou assim, foi natural, foi leve. Foi leve, legal. O que mais que você pega? Ela falou assim, só que o que é curioso que eu fiquei pensando é que você usou os mesmos exemplos que você já usou outras vezes. Eu falei, aham, o que mais? Mas assim, numa forma diferente, mas o mesmo exemplo e passou o recado que precisava passar. O resumo é, passou a mensagem, mas foi leve. Uma reunião comercial. E no fim do dia, gente, qualquer reunião que você vai fazer de trabalho, ou de raiva, ou de venda, ou de qualquer coisa, ela é uma reunião comercial. Quando você vai fazer uma reunião, você tem um objetivo, vender. Vender um produto ou vender a tua ideia. Quando você vai fazer uma abordagem, você está tentando fazer algo com alguém. Você está tentando mostrar um caminho diferente, você está tentando vender uma ideia para alguém, você está tentando vender uma outra ótica para alguém, um outro caminho, uma outra visão, ou vender um produto. Só que o ponto-chave é, se você não trouxer leveza, a comunicação fica truncada. Ninguém gosta, gente, de se sentir pressionado a comprar algo ou a decidir mudar de ideia. Ah, eu queria ir para a Itália, mas eu vou tentar te convencer a ir para a Argentina. Ninguém gosta de ser convencido. Se sentir pressionado, sabe? Ixi, algumas pessoas têm um problema, inclusive, de dar o braço a torcer, de dizer assim, cara, legal, não, a tua creatina é melhor que a outra por isso, isso, isso. Ela, instintivamente, parece que ela está cedendo algo. As pessoas têm dificuldade em ceder algo. O sentimento de serem convencidas. Por isso que, se você traz num sentido de ser instrutor e direcionar esse processo, para mim, a minha percepção é que os melhores. Sabe que as pessoas falam, nossa, é um vendedor nato, é uma vendedora nata. É que essas pessoas fazem de maneira tão natural que no fim do dia o cliente está sentindo que ele está decidindo por conta própria. É ele que está decidindo. O vendedor, nesse caso, está exercendo um papel de consultor. É como se ele fosse o chat GPT do comprador. O comprador vai conduzindo perguntas e o vendedor só está ali respondendo e direcionando. Mas, na verdade, quem está conduzindo a valsa é o vendedor. Porque a pergunta foi feita por um elemento que o vendedor trouxe. A pergunta foi feita porque o vendedor trouxe talvez uma possível situação que o comprador talvez nem tinha pensado. Então, quando você traz isso, só que aí, vamos lá. Como que você traz essa naturalidade? Essa naturalidade, primeiro elemento, tem que ser você. Sabe? Quando eu digo tem que ser você, tem que ser com as tuas palavras, com o teu sorriso, com a tua leveza, com o teu DNA. Não tenta copiar alguém, sabe? Ser o que você não é, ou parecer o que você não parece, ou parecer o que você não é. Sabe? Agora eu virei um expert em nutrição e eu sei todos os componentes do planeta Terra e não sei o que. Gente, não precisa entrar num personagem que não é você. Você já tem excelentes produtos, você sabe dos resultados que você tem na mão. Agora, o ponto-chave é, a pessoa precisa ter essa percepção de que ela está decidindo por conta própria. Os maiores motivos de fazer alguém evitar um vendedor normalmente está relacionado à falta de confiança do vendedor. E quando eu digo falta de confiança, tá? É falta de confiança nele ou no que ele está ofertando. Isso faz com que o cliente se sinta que está sendo manipulado, sendo pressionado. Segundo ponto, é uma pressão excessiva. O cliente sentir que está sendo pressionado, sabe? E pressionado por motivos às vezes errados, gente. Pressionado sei lá, por uma promoção que está vigente.
pressionado por uma situação que eu quero vender por algum motivo meu, por estoque, por qualquer coisa, mas quando o vendedor tenta forçar a barra para uma decisão rápida, a pessoa espana. Mas se o motivo está do meu lado, é uma coisa. Se o motivo está do lado dele, é outra. Então, quando eu trago, por exemplo, como é que eu trago uma promoção? Pô, eu sei que aproveitar a promoção. Gente, hoje tem promoção do nosso best-seller. Então, tá lá. Pô, promoção do nosso best-seller. Qual que é a expectativa? Vai arregaçar de vender. Já tem gente, eu já comecei a olhar os relatórios aqui, comecei a ver, já tem gente que começou cedo, cedo, cedo. Quando eu digo cedo, você vai dizer, é outro fuso, porque é outro país. Não, porque a Hybe só tá no Brasil. Teve gente que começou cedo. Tem gente que tá tirando as remelas ainda do olho. Teve gente que já vendeu alguns R$ 1.000 aí de produto, gente. Já entrou em contato, já mandou para lista de transmissão, já mandou para cliente, já comunicou, já está em academia. Tem gente que tem um fuso diferente aí. Tem gente que tem fuso e tem gente que está confuso, né? É isso. Tem gente que já começou super cedo. Mas o ponto-chave é a promoção do nosso best-seller. Agora, como é que um cliente decide por uma promoção? Se você falar só promoção por promoção, desconto por desconto, você está dando desconto de X, a pessoa precisa sentir que é uma oportunidade para ela e não para nós. Eu sei que a oportunidade é nossa de aproveitar, mas se o cliente não sentir que é para ele ou para ela, ele não toma decisão. Sabe daquele totó no cliente que não respondeu? Sei lá, a Andréia não me respondeu. Eu vou lá e dou um totó. Andréia, eu sei que você é extremamente fiel ao Smart Colony. Você deu uma olhada no que a Hive comunicou essa semana? Você viu o que está valendo só hoje, Andréia? Não falo mais nada. A Andréia vai querer. O sentimento da Andréia, o quê? O quê? O quê? O quê? O quê? Ela vai querer olhar, gente. A gente é curioso por natureza. Ela nem sabe o que quer, mas ela vai querer olhar. Por quê? Porque eu deixei a pulga atrás da orelha. Não é chegar, Andréia já tem uma promoção, o produto tá assim, assim, assado. A Andréia já vai sentir. O sentimento é outro. Para e pensa nesse exemplo que eu dei. Se eu falo assim, você viu o que tem e não falo mais nada, a Andréia vai querer olhar. Se eu falar, Andréia, tem uma promoção assim, assim, assado que o produto tá. Andréia, depois eu vejo isso. E esquece e vai ver amanhã e já acabou a promoção. Então, é o simples fato de ser interessante, sabe? De gerar uma curiosidade, de ter uma comunicação diferente. Não é a promoção que faz vender, é o sentimento de escassez, é o sentimento de oportunidade que faz a pessoa querer comprar uma promoção. O foco, gente, no produto e não na necessidade do cliente ou na necessidade do ser humano que está do outro lado, faz normalmente alguém rejeitar o vendedor. Focar no produto, focar no. A pessoa precisa sentir a necessidade. O maior segredo da decisão está ao final de uma conversa de alguns minutos. São situações e situações, né, gente? Uma coisa é abordar no WhatsApp, outra coisa eu estou na academia, encontrei alguém, estou batendo um papo, outra coisa eu estou abordando o cliente ativamente, eu estou numa degustação e estou batendo um papo com o cliente. São diversas situações e tempos diferentes de contato que a gente tem com o cliente. Mas o segredo é, durante uma conversa, se a gente vai levantando a bola de possíveis problemas. E a pessoa vai falando assim: fala mais, fala mais, fala mais. No final, o pitch de venda é um pedido de compra. A pessoa está pedindo para comprar. Eu estava semana passada com uma moça que é assim, super voltada para a parte de nutrição. Ela é amiga da minha esposa, mas nunca foi cliente. Nunca foi cliente porque nunca tive a oportunidade de sentar com ela e falar. E aí ela começou a me perguntar, Rodrigo, me fala mais da Hive. Aí a gente começou a entrar no assunto, ficar uma meia hora conversando. Aí eu falei, bom, você que é super conectado no mercado de nutrição, me fala uma coisa, você sabia que a Anvisa permite uma variação, por exemplo, na parte de suplementação de 20%? Eu preciso ser nutrólogo, nutricionista ou um expert nos produtos para falar isso? Não, gente, estou falando o que o nosso vídeo lá fala. Que a Anvisa permite uma variação de até 20% dos insumos dentro da parte de suplementação? Ela falou, não. Pois é, eu também não. E a Hive focou muito nisso, de trazer um teto de vidro na transparência, por exemplo, na família Hyper. A gente entrega um laudo para o cliente ter certeza que nutricionalmente ele está consumindo aquilo que ele pagou, que ele consumiu. Porque, na verdade, às vezes a gente está comprando gato por lebre. Eu não sei quanto produto eu consumi minha vida inteira sem saber. Eu não sei você consome muito suplemento? Eu sei que ela consome. Qual foi a resposta dela? Nossa, eu consumo muito. E eu não sabia disso não. Eu falei, então,
Para e pensa, se o permitido é 20%, você imagina o que não acontece não permitido por aí. Quanto que a gente já não comprou, né? Naturalmente, eu estou fazendo o quê? Plantando uma pulga atrás da orelha para ela olhar e falar assim: tá, mas me conta mais da raiva. Eu falei: então, a gente botou um teto de vidro, a gente cuida muito dos produtos, não é só ter um produto e ter a transparência do laudo, é ter um insumo que seja biodisponível para o nosso organismo poder absorver, porque aí entra um outro ponto, não é ter 10 gramas de determinado produto. 10 gramas de determinado produto que não é biodisponível e 10 gramas de determinado produto que é biodisponível, teu corpo e o meu corpo vai absorver melhor. Perceba que eu tô me colocando, gente, no mesmo lado que ela da mesa. Eu tô colocando o lado consumidor. Empatia. Aí ela falou: ah, é verdade, isso aí naturalmente a gente sente. Falei: por isso que os produtos da Hive estão dando muita diferença. O produto da Hive dá muita diferença e a percepção do cliente é outra. Eu não vou nem entrar em sabor, essas coisas, porque aí é gostoso demais. É muito particular, mas aí você tem que provar. Resumo, à tarde ela estava aqui em casa, ela falou assim: "Ó, você tem uma proteína para eu provar?" Eu falei: não sei qual que você quer. Eu peguei, blá, 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 blá. Aí botei tudo em cima do balcão. Prova aí que é o que você quer. E deixei lá na cozinha, fica à vontade. Aí eu voltei lá depois, eu falei assim: e aí, qual que você. Ela tava careta ali conversando. Eu falei: qual que você tomou? Eu falei: todas, eu queria provar. Ela foi fazendo doses menores e foi provando. Provou. Aí ela chegou: nossa, esse juice aqui, eu nunca vi algo semelhante, hein? Eu falei: então, eu sou suspeito em falar, mas o juice realmente ele combina em tomar junto com uma refeição, porque pô, vira um suco. Ele é leve, não é comparado a uma proteína, né? É uma percepção minha de cliente, gente. Ela também. E no fim ela falou assim: eu vou chegar. Ela não é daqui. Ela estava aqui em casa, só passou em casa esses dias, mas ela mora fora. Ela falou assim: vou chegar em casa, vou ver os meus estoques e vou te falar. Tudo bem? Eu falei: fica à vontade, né? Eu te mando o link para você comprar com desconto. Eu não forcei a venda, gente. Eu não saí falando assim: aproveita, quem compra, é só hoje, não sei o quê. Ela já foi fisgada como cliente por vários fatores, pela degustação, pela minha conversa com ela, pelo trabalho leve. A venda ela aconteceu com leveza e não quer dizer que ela tenha que acontecer imediatamente. Eu foquei não no que eu quero, eu não foquei necessariamente no produto, eu foquei em todo o contexto de um cliente. E isso traz leveza, gente. Eu criei uma conexão, eu escutei o que ela estava falando, eu fiz perguntas estratégicas. Isso traz leveza para o processo. Aí no fim a pessoa vai dizer: nossa, é um vendedor nato. Gente, eu só estou confiante no que eu tenho na mão e estou trazendo leveza para a conversa. Eu não estou tentando fazer uma empurroterapia. Os melhores vendedores, eles criam conexão, gente, antes de oferecer algo. Eles criam empatia, eles criam conexão. Pare e pensa você como consumidor. Tem gente que você chega numa loja e você compra pelo vendedor, porque ele te conduz na valsa. Ele ou ela te conduz ali no processo. É leve, não é chato, não pressiona, traz um trabalho, uma condição. O vendedor, ele é oportunista no sentido de aproveitar a criar as oportunidades. Ele cria situações, mas ele não vira chato. Oportunista de ficar querendo empurrar toda hora, aquele espalha-montinho, vê as pessoas. Sabe aquele vendedor, tipo que seja. Eu tava passando no shopping essa semana, fui pegar comprar um presente que eu tinha que comprar, e aí eu parei numa loja que eu tinha que ver um sapato. E o shopping tava vazio, era meio da tarde, assim. Aí eu parei na frente da loja, fui olhar a vitrine. Aí quando eu tô olhando a vitrine, tinha três vendedores dentro. Aí os três pararam e já olharam. Como é que eu me senti? A caça, né? Aí eu vi que, gente, eu sou vendedor, gente. Aí eu vi que um já saiu da loja e veio até a porta. Aí eu falei assim: ele vai me abordar e vai tentar chamar pra dentro. Você vai se sentindo acuado. Eu falei: deixa eu sair logo, senão ele vai querer me chamar lá dentro. Sabe aquele sentimento de: "Ah, não quero ficar conversando agora, não vou ter tempo, não sei nem se eu vou olhar, ele vai querer me provar." E aí, no fim, ele já estava pronto ali assim, me olhando e esperando a oportunidade. Ele nem abordou, ele ficou na porta esperando ver se eu dava oportunidade para ele chamar. Eu senti a caça e o caçador. Eu senti chegando. Os outros dois parados lá. É um ambiente hostil. É um ambiente que você vai dizer assim: ah, será que ele não estava querendo ser solícito? Será que ele não estava querendo. Se ele quisesse ser solícito, ele poderia ter chegado na porta com um sorrisão no rosto e falar assim: bom dia, tudo bem? Ó, fica totalmente à vontade, tá? Se você precisar de qualquer ajuda, eu estou à disposição. E vira as costas e entra na loja, ou fica ali do lado, tá tudo certo. Mas a abordagem dele não aconteceu.
A abordagem dele verbal não aconteceu, mas a abordagem corporal aconteceu. A abordagem do olhar aconteceu. Gente, eu trabalho com vendas há 20 anos. Eu sei qual era a intenção. Eu sei qual era o objetivo. Eu sei o que eu senti. Vendedor e cliente se conectam. Existiu uma conexão, só que uma conexão de afastamento e não de conexão de aproximação. Percebe que se eles não tivessem olhado, eles não tivessem ficado ali à espreita parado, igual uma onça que fica olhando a presa ali se mexer e fala assim, vai se mexer, será que ele vai dar um movimento? Agora eu vou dar o bote ou não vou dar o bote? Gente, abre um sorriso e fala, ó, tô à disposição aqui, viu? Sei que você tá olhando a vitrine, fica à vontade. Tô à disposição se você precisar de qualquer coisa. Acabou, quebrava o gelo, já criava conexão. Talvez até eu perguntasse algo. Essa naturalidade não tem a ver com abordar ou não abordar. Essa naturalidade tem a ver com a pessoa. Então, ela simplesmente teria sido educada. Ela teria se abrir um sorriso o que eu mais aprendi na minha vida de vendedor, gente, é que sorriso abre portas. Ele não abre porta, ele arregaça as portas, ele escancara as portas. Se você parar do lado das pessoas, a pessoa nem te conhece, você faz assim, ó, tudo bem? A pessoa vai olhar para você, ela nem te conhece, ela vai abrir o sorriso, tudo. Ela vai ficar pensando por 2 segundos. Será que eu conheço? Será que eu não conheço? Meu Deus, quem que é? Será que é alguém que eu não estou lembrando quem é? Cara, abre um sorriso, dá um bom dia. Se você não está feliz com você, mas como é que você quer que o outro vai estar feliz ou vai conectar? Essa é a maior arma que eu aprendi no mundo de vendas. Um sorriso, ele cria conexão e abre portas. A partir daí vai ser o como você vai desenrolar o processo. É escutar mais do que você fala, é fazer perguntas estratégicas para que o processo se torne leve. E escutando a necessidade ou as dores do cliente, você vai parar de tentar vender e naturalmente você vai começar a ser comprado. Você já deve ter ouvido falar isso. Ah, mas ser comprado não existe. Eu sei que não existe. Não existe uma situação, vou ser comprado. Você pode plantar ali a semente, mas no fim do dia a pessoa está comprando porque você plantou um caminho para ela encontrar aquele caminho. Essas perguntas estratégicas e colocar essas situações traz naturalidade para o processo. A pessoa olha e fala, pô, esse cara, essa mulher vai poder solucionar aquilo que eu tô querendo. Ele ou ela se sente seguro com você. Seguro com a informação, seguro com a conduta, seguro com a leveza. Sabe, existe um caminho entre a distância para não espanar, de pressionar, e também, obviamente, um caminho para se fazer presente, porque quem não é visto não é lembrado. Existe um meio do caminho aqui, existe um meio termo. A leveza, gente, a naturalidade para você converter mais vendas está em ser leve, está em ser natural, está em olhar para o cliente antes de olhar para você. Então eu sei que tem uma campanha comercial hoje valendo na Hive. Eu sei que hoje vai ser um dia de arregaçar em vendas e naturalmente a turma vai puxar e vai vender e vai lucrar e vai ganhar comissão para caramba. Eu sei de tudo isso. Mas o cliente vai decidir não é porque a raiva decidiu ou porque eu decidi que é hoje. O cliente vai decidir porque ele precisa sentir que é uma boa oportunidade para ele. Eu não gosto dessa palavra oportunidade no sentido de parece a porta da esperança, o milagre, o dia. Não, a pessoa precisa sentir que ela está perdendo algo se ela não tomar se ela não tomar uma ação hoje, ela vai perder algo. É ruim para ela. Sabe esse simples totó de ligar para aquele e falar, Keila, ó, como eu sei que você é uma cliente fiel e adora os nossos produtos, eu não sei se você olhou essa campanha da semana aqui, viu? Você viu o que está acontecendo essa semana? É que tem milhares de pessoas aproveitando, lembrei de você. Beijo, ótimo dia. Aquilo nem sabe o que é, mas ela vai olhar para mim. Peraí, ela pode nem vir a comprar, mas ela vai querer saber o que é, gente. As pessoas são curiosas. Uma coisa que eu aprendi na minha vida é: ninguém passa uma oportunidade para frente. Deleta a palavra oportunidade, porque não encontrei uma melhor para falar, tá? Mas a oportunidade não é naquele sentido de porta da esperança, do milagre, tá? Mas ninguém passa uma oportunidade à frente sem querer saber o que é. Ninguém passa uma oportunidade para frente ou te diz não sem ela querer descobrir um pouco mais. Se eu chego e falo, Andréia, tô indo aí, vou em Joinville, queria bater um papo com você, porque eu tô expandindo negócio, a empresa chama Raiva, talvez a Andréia falasse, agora não tô conseguindo, Rodrigo.
Andréia, puta, eu tô precisando de alguém bom em Joinville e eu lembrei de você. Vou estar aí semana que vem. Será que a gente pode tomar um café? É, a abordagem é a mesma, mas ela vai ficar assim: bom pra quê? O que que a pessoa tem que ter? O que que você. Vamos tomar um café. A pessoa quer saber mais. Agora, se eu já chego e falo, não, é porque eu tô com um negócio de uma empresa assim, assim, assado, não sei o quê. Às vezes a Andréia já criou um fantasma na cabeça dela que não tem nada a ver do que a gente ia conversar. Porque na vida dela, naquele momento, não cabe. Mas às vezes eu tinha solução para o que ela quer. No fim do dia, ninguém grava isso, gente. Ninguém diz não ou passa à frente algo sem saber o que é aquele algo. Desde que ele tenha o sentimento de que aquele algo pode ser bom para ele e não para você. A pessoa tá nem. Gente, vou falar uma coisa que dói. Eu sei que alguns vão chorar depois desse call, mas no geral, tá? No geral, nesse mundão aí que a gente vive, as pessoas estão nem aí para os nossos problemas. Não, Rodrigo, comigo é diferente. Os meus amigos, as minhas amigas. Gente, eu vou reforçar. No geral, as pessoas estão nem aí para os nossos problemas. Elas podem até perguntar verdadeiramente sobre nós e querer saber mais, mas à frente dos nossos problemas estão elas. Elas estão mais preocupadas com o delas do que com o nosso. Sempre. As pessoas sempre vão estar mais preocupadas com elas do que com a gente. Elas sempre vão querer saber, em primeira instância, o porquê que é bom para ela e depois por que que é bom para nós. Por que que é bom para ela? Qual que é a vantagem para ela? O que que ela tem de vantagem? Gente, se não fosse assim, a maioria do globo não estaria do jeito que está. As pessoas votam em política por benefício próprio. As pessoas tomam decisões dentro de empresa por benefício próprio. Mas é bom para mim. Então, eventualmente, o amiguinho que se lasque. Eu vou nessa linha porque é melhor para mim. Eu vou nesse lugar aqui porque é melhor para mim. Não é para o outro, é para ele. As decisões normalmente elas partem de uma maneira pessoal. Se eu quero vender por um motivo meu pessoal, vai dar crack. Eu nunca vou estar como prioridade na cabeça naquela pessoa, na abordagem naquela pessoa. Então, essa conexão verdadeira que ela precisa ser criada parte de você. Você é o responsável por criar essa ponte comercial. Criou essa ponte, gente? Aí é uma via quase que você acessa. Tem clientes, por exemplo, que eu tenho uma ponte tão boa, mas tão boa, que ele me liga falando, cara, tô entrando numa fase assim assado, que produtos você recomenda eu botar aqui no carrinho? Pô, aí já criou, a gente, aí não é nenhuma ponte, é uma avenida. Ó, eu tomo esse quando eu tô fazendo os treinos assim, assim, assado. Beleza, vou dar uma olhada aqui. Cara, acabou, isso aí é o nível máximo de confiança. Mais do que esse, eles vão deixar o cartão comigo e eu vou falar, ó, tô mandando o pedido, hein? Já vai chegar semana que vem. Mais do que isso, é isso. Eu estou indicando qual produto a pessoa vai ter que tomar. Mas essa ponte, ela foi criada através de conexão, tempo, confiança. A pessoa sabe que eu tenho olhar para ela, para o momento dela, que eu não vou ter uma empurroterapia. Já rompeu essa barreira. Então, parte do princípio, gente, que o nosso tema aqui, porque já é 8h30, é vender com naturalidade. Lembra, o meu objetivo aqui com você é trazer naturalidade para o processo comercial. Um jeito sutil de você converter mais. Como é que você converte mais? Lembra o que a gente falou no começo, tá? Primeiro, você vai ter que ser você mesmo ou mesma e nunca mude isso. Você pode melhorar os seus processos, você pode melhorar as suas falas e tá tudo bem, tá? Mas você é você. Você é diferente. A Sheila é diferente da Keila, que é diferente da Catarina, que é diferente da Glenn, que é diferente do Carlos, que é diferente do Rodrigo, que é diferente da Carla, que é diferente da Miriam. A gente tem uma abordagem, uma linguagem específica, cada uma de um jeito. Só que existe uma linguagem universal entre todos nós que nos conecta, chamada sorriso. Esse traz leveza. Esse traz. Mas não é aquele sorriso, gente, forçado. Cara, haja naturalmente.
Ah, eu não dou no momento feliz. Então vai tomar um banho, vai fazer um exercício, vai agradecer a tua vida, gente. Vai olhar um monte de gente com problema e ver como você tá anos-luz na frente. Larga a mão de ser chato, porque você não vai vender porcaria nenhuma se você for chato. Ninguém quer ter um atendimento de um chato, gente. Sabe, com cara amarrada. As pessoas querem ter atendimento ou relacionamento com quem tá feliz, com quem tá para frente, com quem tá resolvido. Isso as pessoas querem estar próximas. Aí começa a mudar o jogo. Ah, como é que vai ser uma venda com naturalidade? Com leveza, com um sorriso no rosto, com um trato leve, com um profissionalismo. Tudo isso faz a venda se tornar um processo leve, natural. Mas isso é teu, não é do outro, não é do cliente. Não é, é você que cria essa situação. É você que traz essa condição para que a venda aconteça, tá? Naturalidade tem a ver com você ser você mesmo, você mesma. Não tem a ver com um processo comercial do tipo funil. Ó, você tem que abordar assim, mande a mensagem assim, manda assado. Cuidado com isso, porque se você começa a entrar em muito treinamento e você começa a ser processual, você começa a ser chato. Só para fechar o contexto, eu quero trazer um parênteses aqui, uma história que me ajudou muito a entender a minha jornada dentro da venda direta. Quando eu iniciei na venda direta, e lembra, gente, que eu comecei falando, você vender uma creatina, vender um colágeno, ou vender um carro, ou vender um apartamento, o processo de venda é o mesmo. É um cliente com alguém que vende com uma solução no meio e nós estamos oferecendo uma solução para o cliente. Ponto, tá? É, quando eu comecei na venda direta, eu já era um comercial há, sei lá, quase 10 anos. Comercial no sentido de trabalhar como representante comercial, vendendo outras coisas e tal. Um negócio de calçado, nada a ver com o que a gente está falando aqui, saúde. Mas, de novo, venda é venda. A minha primeira semana, gente, eu arregacei. Mas assim, cara, cadastrava todo mundo, vendia produto. Deve ser negócio que eu vou arrebentar, meu Deus do céu, a coisa mais fácil que eu já fiz na minha vida. Fui treinado a vida inteira para esse negócio. Minha percepção foi essa. Nas semanas seguintes, eu comecei a ver que os meus números já não estavam mais tão bonitos como eles estavam sendo. Tipo assim, eu abordava 10, vendia para 10. Eu abordava 10, vendia para 12 na primeira semana, sabe? Um já falava pro outro, que eu disse, gente do céu, parece que tá mágico esse negócio. E depois esse processo engasopou. E eu comecei a levar uns nãos, eu comecei a, sabe? E aí eu comecei a olhar e falar assim, desculpa o termo, né? Que merda, o que tá acontecendo? Parece que tira a nhaca, sabe? Tem uma nhaca que não tá virando. E eu saí do meu corpo no sentido de olhar para mim mesmo e enxergar, cara, por que que não tá rodando? Vamos pensar friamente, essa anamnese, essa leitura, ela é muito importante. Por que que engasopou? Não faz sentido, né? Numa semana tá bem, na outra semana... Tudo bem, oscilar faz... Mas era assim, sei lá, saiu de... Numa escala de 0 a 10, saiu de 10 para 2. Porra, não faz sentido. Se tivesse saído de 10 para 8, 10 para 7, né? Uma semana ali que deu. Mas não, 10 para 2 é muito diferente. E eu fui ver, sabe o que que eu tinha feito? Eu tinha entrado tanto num processo operacional que eu me peguei. As primeiras abordagens era só no sorriso e na energia, zero técnica. Era assim, nível de técnica, zero. Do negócio, nível de técnica do negócio, zero. Nível de energia, máxima. Sabe, sorriso, empolgado e tal. Nas outras semanas, eu estava com o nível de técnica e conhecimento de produtos e do negócio aqui em cima e o nível de energia já cansado. É tipo o carro que você tirou da concessionária, tá lisinho e carro depois de rodar um tempo ele já tá precisando de umas manutenções, tomar um banho. Aí quando o carro vai para revisão, ele volta renovado. Você fala, nossa, nem parece o meu carro. É isso que acontece com a gente. Eu entrei num processo empoeirado. Eu entrava e falava assim, eu falei com as pessoas, eu falei com o mesmo número de pessoas. Mas eu olhava assim, na primeira semana eu falei, eu ligava empolgado. Fala, Glênia, como é que você tá? Tudo bem? Tá, puto, queria sentar com você, tomar um café, tá lá. Óbvio que a pessoa tende a aceitar melhor. Depois eu ligava já, oi, Glênia, tudo bem? Então, eu queria falar com você. Ah, tá, mais uma, beleza, eu tenho que falar com 10, eu falei com 10. Entrei num processo. E a partir do momento que você começa a ser processual, normalmente a tendência é que fique mais chato. Eu perdi o principal ponto que me fazia bombar lá no começo, que era a energia, o brilho no olho, a vitalidade. A real é essa, sabe? Eu perdi o meu brilho. Eu perdi o brilho.
eu virei um chato. Não, não chato, né? Mas chato. Eu virei processo. Eu estava oferecendo um produto, eu estava oferecendo uma oportunidade, eu estava oferecendo um negócio que outros poderiam oferecer. Mas lá no começo eu tinha uma coisa que só eu podia oferecer. Eu. Eu. Eu estava oferecendo eu. Eu estava oferecendo a minha energia, a minha conexão. Eu. A naturalidade era eu. A diferença era eu. Eu virei mais um. Que a pessoa podia tomar a decisão dela com qualquer outro que seria igual. Perdi a diferença. Eu perdi eu. Então, quer trazer naturalidade para o teu processo comercial? Seja você, seja leve. As pessoas precisam se conectar verdadeiramente com você, mas elas só vão se conectar desde que você crie uma ponte e abra essa possibilidade, tá bom? Um ótimo dia para vocês. Eu desejo umas conexões excelentes, além da conexão Hive. Um dia excepcional de vendas. Aproveita, gente. Semanada da Hive tá única essa semana de aniversário. Muito feliz com o nosso momento e especialmente enxergar futuro, o tanto de oportunidades que a gente tem juntos, tá? Beijo grande, ótimo dia para vocês. Daqui a pouquinho tá lá no link disponível, tá? Boas vendas aí pra gente. Valeu!